Essa é uma questão da prova de Ciências da Natureza do Enem 2019, na prova de Física, né? Se você pegar a prova amarela segundo dia, é a questão 124. Ela aborda alguns conceitos físicos de calorimetria, calor, temperatura, e também alguns conceitos de sensação térmica quente e frio. Em 1962, um jingle, vinheta musical criada por Heitor Carrillo, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito dos conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de. Esse jingle musical muito famoso aqui, né? Das casas pernambucanas, fazendo uma propagandazinha aí, né? Falava, né? Não adianta, quem bate é o frio. Não adianta bater que eu não deixo você entrar. E por aí vai. Talvez a maioria das pessoas que estão prestando o Enem nem eram nascidas, né? Mas enfim, foi muito famoso e aí o enunciado dá conta do recado aí para dar uma ideia do que as alternativas abordam aqui. Bem, vamos rever aí alguns conceitos de calorimetria. Primeiro, a diferença entre calor e temperatura. O que é calor? Calor é energia, energia em trânsito, energia que passa de um corpo para outro. Quando um corpo perde ou ganha calor, ele pode, dependendo das condições, variar sua temperatura. Né? O que é a temperatura? É uma característica que o corpo tem, uma característica física do corpo ou de um ambiente, né? Associada ao grau de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, mais energia interna as moléculas possuem e mais agitadas elas estarão. Então, essa é a diferença entre calor e temperatura. Agora, nós temos uma sensação humana, né, para a temperatura, né? Não só a temperatura. O nosso corpo ele não é um bom termômetro, mas normalmente uma sensação humana associada à temperatura que você pode classificar em quente e frio as sensações térmicas. Quente, normalmente associado a uma temperatura alta, frio, normalmente associado a uma temperatura baixa. Mas como o nosso corpo não é um bom termômetro, normalmente a sensação quente é quando o nosso corpo absorve calor. Então, se a gente absorve calor, normalmente isso dá uma sensação de quente. E frio, normalmente é quando o nosso corpo perde calor. Então, se o nosso corpo perde calor, normalmente a gente associa uma sensação de frio. Não necessariamente a uma alta ou uma baixa temperatura. Nosso corpo não é um bom termômetro. Então tem aí esses conceitos, né? Então calor é energia, a perda ou o ganho de calor pode levar a uma variação de temperatura e quente e frio são sensações térmicas. Importante lembrar que quente não é sinônimo de calor e frio também não é contrário de calor. Quente e frio são sensações térmicas. No cotidiano, às vezes a gente fala, não, hoje está calor. O correto seria, hoje está quente. Então aí a gente tem uma sensação térmica de alta temperatura. Né? Então, quente não é sinônimo de calor e frio é o oposto de quente, não o oposto de calor. Então vamos lá. As funções de porta e dos cobertores. As funções de ambos são aquecer a casa e os corpos. Para aquecer a casa e os corpos é necessário você fornecer calor. A porta e os cobertores fornecem calor para produzir aumento de temperatura? Não. Então, letra A não é. Evitar a entrada do frio na casa e nos corpos. O frio não é falta de energia ou alguma coisa de energia. O frio nada mais é do que uma sensação térmica. Então o frio ele não entra e nem sai. O frio a gente sente, é uma sensação. Então evitar a entrada do frio é errado. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Aí sim, tanto a porta quanto os cobertores se constituem, pelo que está lá no jingle, né, isolantes térmicos.
Então o calor, ele tem que minimizar a perda, desculpe, a porta tem que minimizar a perda de calor pela casa e os cobertores, minimizar a perda de calor pelos corpos. Então nossa resposta vai ser letra C. Letra D, diminuir a entrada do frio. Novamente, o mesmo erro da letra B, não diminui a entrada do frio. Aquecer os corpos, também o mesmo erro da letra A. Letra E, aquecer a casa, é o mesmo erro da letra A. Reduzir a perda de calor. Isso aqui está correto, mas infelizmente a porta ela não aquece a casa. Então a nossa resposta é a letra C. Bem, se você curtiu aí, gostou dos nossos comentários, da nossa resolução, não esqueça de clicar no sininho aí para acompanhar as nossas publicações. Um abraço e até a próxima.